Fala, trader! Hoje a gente vai discorrer sobre alguns assuntos de mentalidade emocional. É aquilo que eu sempre falo. A gente precisa estar com o ego alinhado, né? Deixa eu digitar aqui a questão do ego, só para a gente já começar a entender algumas situações. O que seria o ego? A gente vai discorrer sobre alguns assuntos, mas antes eu já quero deixar aqui posicionado. Ego seria o emocional, gestão e operacional. Esse seria o ego. Então o ego ele é composto por esses três tópicos aqui, né? Emocional, gestão e operacional. Tá. Só que antes da gente entrar nesse assunto, o que eu quero fazer com que vocês pensem um pouco hoje? Hoje a gente vai entender algumas questões que parece que permeia a cabeça de vocês, mas tem alguma coisa que trava. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. Se estender do horário, tiver que iniciar a Night Call, paciência. Eu pretendo finalizar o que eu tenho para vocês. Depois a gente inicia a Night Call e vai até mais tarde se for o caso. Porque eu acho que hoje o que eu vou falar com vocês aqui é muito mais importante que a Night Call, beleza? Então eu peço que vocês prestem muita atenção. Se possível, anota, rabisca um papel, pega algum insight, guarda para você, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática e meditar nas coisas que eu trago aqui, eu tenho certeza que vai fazer sentido, vai fazer com que vocês mudem algumas coisas, tá? Então, dito isso, é o seguinte, antes da gente começar, a gente precisa entender o significado da palavra trade. Alguém já parou para entender o significado da palavra trade ou trader? Alguém já parou para pensar o que realmente significa a palavra trader, né? O Xande já falou assim, ó, negociador, comerciante, trade, a gente pode usar também como troca, né? Então a gente precisa entender que o trade, né? O intercâmbio, a barganha, a pechincha, né? O negócio e assim por diante, a gente precisa entender que se trata de uma troca, né? Então, se a gente for pegar a palavra mesmo ao pé da letra, né? O trader, né? Seria o comerciante, né? O negociador. Vamos colocar o negociador que fica mais bonito, né? Negociador. Vamos pegar aqui também. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó. O trade, né? Fazer o trade, né? Fazer a troca, né? Tá. Vamos deixar isso aqui, depois a gente volta nesse cara aqui, tá? Vai fazer sentido mais tarde. Só que antes da gente vir para esse cara aqui, eu quero que você se possível, tá? Se possível. Depois eu quero que você reflita sobre a pergunta que eu vou fazer. Mas agora, se for possível, pega o seu celular. É sério, pega o seu celular aí. Pegou o seu celular? Pega o seu celular na mão. Pega o seu celular, abre a câmera e coloca na câmera frontal. Se você tiver um espelho na sua frente, mais fácil. É sério. Faz esse exercício aí, rapidinho. Tá todo mundo com o celular na mão? Todo mundo pegou o celular, um espelho e colocou na câmera frontal ou tá olhando pro espelho? É sério mesmo. Beleza. Então vamos lá. Cara, eu gostaria que você se perguntasse: quem eu sou? Hoje, você sabe de fato quem que você é? Quando alguém indaga essa pergunta para você, quando você se pergunta isso, quem você é, você consegue ter uma definição
clara e contundente de quem você é? Você já parou para se questionar isso? Quando uma pessoa te pergunta isso, você tem a resposta na ponta da língua? Eu sou e discorre sobre você mesmo? Porque a gente é, às vezes, até mestre, né? Em falar de outras pessoas, em reconhecer outras pessoas. E você? Você conhece? Você se conhece? Você sabe quem você é hoje? Hoje. Claro que eu não vou fazer isso, tá? Mas se hoje eu perguntasse para você 10 qualidades, você conseguiria enumerar as 10 de uma maneira rápida, sem ficar tutibiando, sem ficar pensando muito? Agora, de bate pronto assim, ó, 10 qualidades, você conseguiria enumerar as 10? Ou quem sabe se eu perguntasse para vocês 10 defeitos, vocês conseguem me responder assim de bate pronto? Na lata. Ulisses respondeu: olha, 3 é fácil, 5 já é hard, imagina 10. Pois é, se eu perguntasse para você agora, Karen, você pode me falar 10 qualidades sua? Pum. E honestidade não é qualidade, tá? Um exemplo. Ah, eu sou honesto. Isso aí não é qualidade, isso aí é dever, cara. Todo mundo tem que ser honesto, né? Isso é o mínimo. Então, assim, esse tipo de exercício eu gostaria que você fizesse com você e você mesmo. Tira um dia para meditar, talvez hoje à noite, final de semana, não sei. Quando você tiver um tempo, mas faz. Faz porque você precisa se conhecer. Você precisa saber quem que você é. Porque imagina, se você não sabe quem você é, que dirás saber para onde você vai? Então, calma, tá, gente? No final vai fazer sentido, tá? Então, assim, você precisa olhar para si e reconhecer quem é você. E você precisa enumerar as suas qualidades e os teus defeitos para que você possa de fato se conhecer. Porque assim, falar da boca para fora, você vai, minha qualidade, fica pensando, cara, nossa, minha qualidade. Minha qualidade, cara, eu sou bom no quê? O que que eu faço de bom? Quando você se depara com essas perguntas simples, mas com uma profundidade imensa, você começa a notar que de fato você não se conhece. E aí começa aquele conflito interno. Quem eu sou? O que eu quero? Para onde eu desejo ir? Tá? E não estou falando de filosofia, na verdade eu estou falando de autoconhecimento. De você realmente se conhecer. Por quê? Quando a gente inicia no mundo do mercado financeiro, em especial Forex, cara, se você não se conhecer, se você não souber quem você é, você não vai ser um trader bem sucedido. Porque não faz sentido. O cara, para ser day trader, ele tem que ser uma pessoa organizada, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, ele precisa ser uma pessoa consistente. E como você quer ter consistência num mercado que exige tanto, sem ao menos saber quem você é? Faz sentido para você isso daí? Então, a gente precisa saber de fato quem somos para que a gente entenda quem a gente é dentro do mercado financeiro, tá? Por quê? Depois que você souber quem você é, de fato, dentro do mercado financeiro, com o day trade, vamos voltar para esse lado aqui, ó. Com o day trade, aí eu vou te perguntar assim, ó, onde eu quero chegar? Então, depois de você entender de fato quem você é, você se questiona onde eu quero chegar. Cara, porque assim, ó, muitos alunos chegam a mim, nossa, quero viver de trade, que não sei o que lá e bababá. Só que no fundo, você sabe de fato onde você quer chegar? E eu não estou falando nem de day trade, gente. O day trade, para muitos, pode ser uma ferramenta que vai te auxiliar
nessa jornada para onde você quer chegar. Então, por exemplo, se você também não sabe onde você quer chegar, o trade não vai te ajudar. Porque você fica operando sem sentido, você fica operando assim, ó, ao léu. Você vai ser mais um trader frustrado e idiota. E eu não quero que os meus alunos sejam idiotas, tá? E assim, eu não vou falar com todo respeito, não. Se você se sentir ofendido, se sinta ofendido. Se você hoje tá se sentindo ofendido com o que eu vou falar aqui, eu nem comecei ainda. Cara, se a carapuça servir para você, pega essa carapuça, vista ela hoje, só que amanhã você joga ela fora, sacode a poeira e levanta a cabeça e vamos para cima. Entende? Então, eu não quero que você se torne um idiota na frente do gráfico. Que é o que a grande maioria faz. Por que idiota? O cara, ele olha pro day trade, né? Pro mercado financeiro, o cara vislumbra um universo que na verdade não existe, é abstrato. O cara vê propaganda na internet, vê trader de sucesso, que a grande maioria é marketing, né? A gente sabe que a grande maioria é mentira. As redes sociais são puramente ilusão, tá? Nem tudo que a gente vê ali é verdade, né? O mundo fictício, né? Ele te vende uma imagem que não é verdadeira, para que você se frustre, para que você se iluda, para que você não consiga de fato aquilo que você quer. Então você precisa ter desenhado onde você quer chegar. Hoje, se eu perguntar para a maioria, eu sei que a maioria vai ter uma resposta meia boca. Nossa, eu quero chegar assim, assim, assado. Nossa, eu quero comprar uma casa. Nossa, eu quero comprar um carro para os meus pais. Nossa, eu quero morar na frente da praia e ficar operando na frente do computador. Mas será que você quer de verdade? No começo do projeto do GW, teve um cara que se achegou até mim e ele falou que tinha um projeto, um sonho, né? Ele chegou a mostrar para mim a planta da casa dele que ele sonhava e queria porque queria viver de trade, porque falou que ia fazer, ia acontecer, isso, aquilo, outro. Aí eu te pergunto assim, cadê esse cara? O cara sumiu. Será que de fato ele queria? Será que de fato ele sabia quem ele era para ele saber onde ele queria chegar de fato? Porque às vezes as pessoas falam da boca para fora. Ah, porque eu quero isso. Ah, porque eu quero aquilo. Ah, porque se eu ganhar dinheiro eu vou ajudar as pessoas. Ah, porque se eu ganhar dinheiro eu vou abrir uma ONG, vou ajudar os animaizinhos, eu vou abrir uma clínica de reabilitação. Nossa, vou viver num mundo encantado de Bob. Cara, para de ser trouxa, cara. A primeira pessoa que você tem que ajudar é essa que você viu quando você olhou para o celular, para o espelho. Enquanto você não conseguir vencer, enquanto você não conseguir conquistar por você, para com esse romantismo de querer ajudar os outros, cara. Isso é um pensamento pobre. Isso é um pensamento miserável. Por quê? Antes de ajudar o próximo, você tem que se ajudar. Você tem que conquistar aquilo que você deseja dentro do seu coração com a força de Deus, para aí sim você ter força para ajudar o próximo, cara. É a mesma coisa que um cego querer guiar outro cego, cara. Não faz sentido algum. Entende? Então, esse romantismo que eu vejo muitas pessoas pregando no meu WhatsApp, no particular, professor, porque tipo, meu, você está me ajudando demais. Através dos seus ensinos eu vou realizar grandes coisas. Eu fico pensando, cara, coitado desse cara. Lógico que eu não falo, mas eu penso, cara, coitado desse cara. Ele tem muito que aprender ainda. Para com esse romantismo de falar que quer ajudar seu pai e sua mãe, que você quer ajudar seus irmãos, que você quer ajudar seus filhos. Em primeiro lugar, você tem que ajudar você. Você tem que ser o número um da sua vida. Por mais que alguns até falem assim, nossa, mas essa fala do professor é uma fala egoísta. É uma fala egoísta, sim. Por quê? Se você não tiver apto para se ajudar, se conhecer, se entender verdadeiramente, cara, como que você quer ajudar o próximo, cara? Não faz sentido algum. É óbvio
que você não vai conseguir de fato ajudar o próximo se você não consegue nem se ajudar? Entendeu? Como que você quer ajudar uma pessoa a sair da cama se você não consegue nem levantar da sua própria cama? É mais ou menos isso. Então você precisa definir isso dentro do seu mais profundo íntimo e entender onde você quer chegar, tá? Então, quando eu faço essa pergunta para vocês, depois vocês vão responder para vocês mesmos. Se caso alguém depois, no final de todas as perguntas que eu for falar, de tudo que rolar aqui na call, caso vocês queiram trocar uma ideia comigo no particular, fala, professor, anotei isso aqui, vamos trocar uma ideia, vamos debater. Cara, eu tô aberto aqui, eu adoro conversar, cara. Caso não, fica à vontade. E vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente ética. Quem chegar até mim e quiser trocar uma ideia, falar algo íntimo, eu não vou falar para todo mundo. Vocês sabem disso. Então, assim, anote depois onde eu quero chegar. Cara, você sabe de fato onde eu quero chegar? Onde você quer chegar? Você tem certeza de onde você quer chegar? Aí aqui embaixo, e por quê? Opa! E por que você quer chegar lá? Você tem que ter um porquê. Porque senão não vai fazer sentido. Do que adianta você saber onde você quer chegar e não ter um porquê? Porque aí você chega lá, você vai ficar chupando o dedo. Eu conheci um cara que ele queria ser milionário. O sonho da vida dele. Não, que eu vou ser milionário, que não sei o que lá e tal, e tal, e tal, e tal. O cara conseguiu ganhar o primeiro milhão. Quando ele ganhou o primeiro milhão e se tornou milionário, o cara entrou numa depressão profundíssima, cara. Porque aí quando ele chegou lá, ele falou assim, e agora, o que eu faço? O cara não sabia o que fazer, o cara entrou em depressão. O cara perdeu tudo, criou uma dívida de mais de 200 mil. Só que ele conhecia o caminho das pedras. Ele foi lá, recuperou. Hoje ele é multimilionário, porque ele descobriu o propósito da vida dele. Ele descobriu onde ele queria chegar e o porquê que ele queria chegar lá. Tá? Então, é totalmente diferente de você ter a certeza de onde você quer chegar e o porquê. Porque você imagina, ó, você quer ver um exemplo? Ó, que doideira. Eu quero comprar essa BMW i8. É um desejo, é um sonho. Quando eu chegar lá, se eu não tiver um propósito com ela, o que eu vou fazer? E aí? Eu vou entrar dentro dela, vou ficar olhando para ela e falei, agora? Consegui. Qual que é o próximo passo? Se eu não tiver um propósito por detrás dessa conquista material, eu vou me frustrar. Por quê? O desejo, uma vez alcançado, o objeto de desejo alcançado, posteriormente ele pode se tornar tédio. Então é o anseio por ter e o tédio de possuir. Cara, é muito doido. Você pode ter um baita de um anseio por algo e quando você conquista aquilo, você pode ter tédio de possuir. Cara, é doido. Anota isso daí, ó. O anseio por ter e o tédio de possuir. É muito doido. E o ser humano é assim. O ser humano é insaciável. Por quê? Quando você não tem propósito, nada faz sentido. Você fica substituindo. Você sempre faz um trade. Ah, hoje eu gosto disso. Ah, vou fazer um trade porque eu não gosto mais, eu vou arrumar outra coisa. E aí você fica nesse ciclo porque você não tem sentido, você não tem propósito. Então, a partir do momento que você saber quem você é e saber onde você quer chegar e o porquê, você vai fazer, você vai saber o meio. Você vai saber qual que é o meio para isso. Hoje, né, em especial aqui, todos que estão aqui, né, a gente sabe que o meio para a gente chegar e conquistar essas coisas é o day trade. Eu, particularmente, Paulo, eu já trabalhei de muitas coisas. Cara, eu já trabalhei de muitas coisas. Eu tenho 34 anos, eu já completei 2 carteiras de trabalho, todas as folhas, e já trabalhei muito sem registro também, já fiz de tudo um pouco, e nunca me encontrei em algo. Eu nunca encontrei o meio para o qual realizar as coisas que eu quero. Eu achei o mercado financeiro, Forex em especial. Então, qual é o meio para isso? Bom, a gente sabe, né? O meio para a gente chegar em tudo isso daí é o mercado financeiro, porque se assim não o fosse,
O Christian iria continuar no serviço dele. O Cleuver ia continuar nas atividades dele. O Bruninho ia aceitar a vida de CL treta pro resto da vida. O Daniel ia continuar nas atividades deles. O Fábio, a Karen, o Kenji, o Kennedy, o Rick, o Rodrigo, o Thiago, o Ulisses, o Vini, o Xande. Se o day trade não fosse um meio para o qual vocês desejam algo, cara, ninguém estaria aqui. É óbvio até isso, né? Mas precisa ser dito. Então a gente sabe que nós estamos aqui por um ideal em comum, né? E através disso a gente vai conseguir realizar outras coisas, mas essas outras coisas precisam estar claras, né? Então qual é o meio para isso? A gente sabe que o meio para isso é o Forex. Vou deixar Forex aqui porque a gente já sabe do que se trata, né? Então a gente sabe que o meio para tudo isso é o mercado financeiro. Só que aí é que entra o X da questão, cara. Aí é que entra a grande sacada, mano. Como que você tem tratado o Forex, cara? Você já parou para se questionar isso? Você já parou para pensar assim, cara, como que eu tenho tratado o day trade, cara? Como que eu tenho tratado o Forex? Vou fazer uma analogia bem esdrúxula, bem tosca, cara, bem bosta. Imagina que o Forex é uma pessoa que você acabou de conhecer. E aí você quer se relacionar com essa pessoa. Aqui todo mundo já acredito que já foi casado, é casado, já divorciou ou não, namora, já teve algum tipo de relacionamento emocionalmente afetivo. Já teve namorado, namorada, já teve esposa, já teve esposo, enfim. Acredito que todo mundo aqui já tenha tido algum relacionamento. Quando a gente começa a olhar para o relacionamento que a gente teve e a construção dele, a gente nota que para a gente conquistar a outra pessoa, a outra figura de desejo, seja o homem ou a mulher, a gente precisa investir tempo, a gente precisa investir em cuidado, a gente precisa investir em mensagem, a gente tem que mandar uma mensagem, a gente tem que se ver, a gente tem que se falar, a gente tem que marcar encontro, a gente tem que fazer várias coisas para que. A gente tem que fazer várias coisas para que esse relacionamento ganhe corpo, comece a crescer, comece a ficar mais maduro, e aí a gente começa a avançar, e aí a gente troca aliança, aí vai passando um tempo, aí pede casamento, aí depois do casamento, aliás, faz o pedido, aí fica noivo, aí depois casa e tem filho, enfim. Então eu fico perguntando às vezes eu converso com alguns alunos, por exemplo, o Ulisses está aqui na cal e eu já vou falar para ele agora. Se ele achar ruim, depois a gente conversa no particular. Por exemplo, o Ulisses, eu tenho certeza que vai ser um case de sucesso, mas por durante 10 anos ele foi um case de fracasso. Porque eu não consigo entender, modéstia à parte, viu, Ulisses, com todo respeito, eu não consigo entender, por exemplo, como que uma pessoa fica 10 anos fazendo uma coisa e não consegue ser bem sucedido. Tudo bem, o cara pode até falar assim, ah, mas eu não consegui fazer direito porque trabalho, família, isso, aquilo, outro, que não sei o que lá. Fraco, desculpa. Quem quer, faz o meio. Luiz, peço até licença para falar do seu caso aqui. Eu sei que você já comentou com a gente, então estou pedindo até liberdade para falar aqui, tá? Só que por que eu falo que hoje o Ulisses é um case de sucesso? Porque mesmo em 10 anos, o cara não desistiu. O cara encontrou o time do GW, o cara tá se empenhando, o cara tá estudando, o cara tá entendendo como funciona o GW, o cara tá fazendo a gestão, o cara saiu da cidade dele para vir em Marília para participar de uma call com a gente aqui ao vivo, entendeu? Então, por mais que ele tenha passado 10 anos de repente aprendendo a como não fazer dar certo, hoje ele tem a oportunidade de aprender como fazer dar certo. Ele acabou de falar assim, ó, foco errado, propósito errado. Excelente resposta. Então o que acontece? Você vê que existe uma resiliência por trás desse homem muito grande, porque ao longo de 10 anos o cara não desistiu. E eu conheci ele pessoalmente, o cara tem uma energia extraordinária.
Se ele sentou na mesa comigo e com o Vinícius lá, cara, ele falando de day trade, dá pra ver que o olho do cara brilha, porque no fundo tem aquela esperança de viver do mercado, de conseguir realizar os sonhos. Então esse brilho do olhar do cara, cara, não fugiu. E o Vinícius tá aí pra não deixar eu mentir, ele pode confirmar, ele tá até digitando, não sei se é isso. Então o que que acontece? Eu vejo, por exemplo, hoje alunos que mal chegaram e já estão desistindo. Aí eu falo assim, então, cara, esse mercado não é para você, porque não é um mercado fácil, só que eu posso te afirmar com todas as palavras, de uma maneira bem categórica, cristalina e contundente. É o mercado que vai te proporcionar viver o extraordinário, porque é um mercado exponencial, cara. Você vai conseguir coisas que com outro tipo de trabalho talvez demorasse a vida inteira e olha lá se você ia conseguir. Então, quando você começa a olhar para si para saber quem você é, entender as tuas qualidades e os teus defeitos, que foi dois exemplos assim de autoconhecimento, é muito mais que isso, mas a gente não vai entrar nesse campo agora. Entender onde você quer chegar, né? Entender onde você quer chegar e o porquê que você quer chegar lá. E você sabe qual que é o meio para isso? É o Forex. Aí eu te pergunto, como você tem dedicado, o que você tem dedicado ao Forex? O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Qual é o tempo de dedicação que você tem para o Forex? Você tem se dedicado de verdade? Você tem estudado? Você que é mentorado, que tem acesso às aulas, quantas vezes você já fez a aula? Quantas vezes você já reviu os vídeos, reassistiu os vídeos que estão no YouTube? Quantas vezes você anotou aquilo que eu falo? Quantas vezes você põe em prática? Durante a semana, se você fosse marcar no cronômetro, qual que é o tempo de dedicação com o Forex? Será que você tem se dedicado de verdade? Será que você tem batalhado por isso de verdade? Aí eu te pergunto, você vai continuar sendo um merda até quando? Por que que eu falo assim, não tenho medo de falar? Cara, porque desculpa, cara. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ser um bosta. Um bosta dentro do day trade. Entenda bem o que eu estou dizendo, tá? Um bosta dentro do day trade, um bunda mole, seja qualquer nome que vocês queiram dar. Eu vou usar essa palavra, um bosta. Por quê? Cara, quando você se dedicar de fato ao Forex, aí você vai começar a colher os frutos. Por quê? Se você não fizer isso de verdade, você vai continuar trabalhando para outra pessoa, você vai enriquecer outra pessoa, você vai ajudar outra pessoa a realizar os sonhos, você vai ver o seu patrão gozando a vida, mérito do cara, naturalmente, tá? Não tô tirando isso. Mas assim, até quando você vai ser trampolim para a realização de sonhos alheios? Até quando você vai deixar os teus sonhos de lado? Até quando você vai tomar as rédeas da sua vida e falar assim, não, hoje chega. Hoje eu vou me dedicar de verdade, vou estudar essa porcaria aqui com unhas e dentes como se fosse a última coisa que eu tenho que fazer da minha vida para dar certo. Entende? Então, por exemplo, hoje eu tô longe de viver o que eu quero ainda. Cara, mas não tem coisa mais gostosa, cara. Você sair pra rua sem preocupação de grana, velho. De tipo assim, cara, eu vou falar um negócio aqui, cara, mas não é assim, cara. Pelo amor de Deus, cara, não é arrogância. Eu sou humilde pra caramba. O Fábio me conhece, o Vinícius, cara, aqui, ó. O Ulisses me viu um dia aqui. Cara, eu sou de boa, cara. Eu fui num restaurante. É, o Fábio tava comendo um lanche lá na loja dele, e aí eu pedi uma mordida, que a gente é parceiro, não tem esse negócio, entendeu? Toma no mesmo copo, enfim. Aí eu pedi uma mordida do lanche dele lá que tava bonito, eu gostei do lanche, falou, Paulo, vai lá no restaurante assim, assim, assado, fala que eu que te indiquei, beleza. Aí fui com a minha namorada lá, o garçom chegou já com uma cara de bosta, aí eu perguntei do lanche, falei que tinha, que estava lá pela indicação do meu amigo e tal. O cara não quis me atender bem, falou que aquele lanche era um lanche que tava, era o lanche do mês, que ia sair no cardápio ainda, mas o cara não teve a pachorra de falar assim, pô, o cara veio até aqui, vou tentar fazer um lanche parecido, por mais que não tenha todos os ingredientes para agradar o cara. Enfim, o cara não quis fazer isso, foi embora.
Aí eu fui em outro restaurante aqui na cidade, bem conhecido aqui, o Cupim. O Fábio conhece, o Vini conhece. Fui lá no Cupim. Cara, cheguei lá, um atendimento, cara. Aí eu conversei com o garçom, falei assim, cara, tem como você conversar com o chefe lá, ver se ele consegue fazer um lanche assim, assim, assado, a carne mal passada, quero abacaxi, quero mel, quero queijo. Olha, eu vou lá conversar com o chefe, acho que vai dar. Foi lá, conversou com o chefe, deu certo, beleza. Aí na hora de pedir a conta, ele veio e perguntou assim, e o lanche tava bom? Eu falei, não, cara, não tava. Não tava no ponto que eu queria, mas beleza, valeu o esforço e tal. Aí eu saquei meu celular, coloquei lá no Pix, falei assim, coloca seu Pix aqui, mano, eu vou te fazer um Pix. Rapaz, na hora que eu fiz o Pix pro homem, cara, você tinha que ver o olhar dele, até brilhou, cara. E o cara me atendeu sem saber que ia ganhar um Pix de gorjeta ali, entendeu? De caixinha, né? E pelo bom atendimento, eu recompensei ele com Pix, né? Porque eu não ando com nota. Então o que que acontece? É, cara, uma das coisas que eu acho mais incrível é isso, cara. Tipo, ir num lugar e ficar olhando pra cardápio. Outro dia eu fui num restaurante italiano aqui famoso, o cara ficou falando assim, não, porque esse aqui compensa mais, tal, ali pra cara. Eu falei assim, amigão, vou te falar uma coisa, cara. Não sei se você é novo nesse ramo aqui, cara, mas você não pode medir o bolso do seu cliente, cara. Eu não perguntei de preço, eu não perguntei pra você o que mais compensa. Eu te perguntei o que você me indica na carta que você tem aqui de massas. Mas assim, cara, não faz isso não, cara. Eu não quero saber o que compensa. Quero saber o que você tem de melhor pra me oferecer. Cara, o cara não sabia onde enfiava a cara. E era o dono do restaurante. Mas juvenil, era um cara bem jovem e tal. Então, beleza, relevei e tal. Então, o que que acontece? Até quando você vai entrar numa loja e se privar de comprar algo porque você vai estourar o limite do cartão, ou o pagamento não vai cobrir os gastos, ou você vai ter que se enfiar em dívida e no outro mês você vai ter que trabalhar dobrado, fazer bico. Você entende? Então o que acontece? Até quando isso? Até quando você vai aceitar isso? Então hoje a gente tem uma ferramenta de trabalho que a gente consegue viver o extraordinário, só que depende da gente. Você está se dedicando para viver o extraordinário? Você está fazendo o que tem que ser feito? Você já colocou na sua cabeça que só depende de você, cara? Não adianta você ter o melhor professor do mundo, cara. Longe de ser eu, tá? Não adianta você ter o melhor time do mundo. Não adianta você ter uma pessoa que pegue na sua mão e clique por você. Só depende de você, cara, e de mais ninguém. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Então, finalizando esse lado esquerdo aqui, ó, você tem que ter isso muito bem definido, quem você é, onde você quer chegar e o porquê que você quer chegar lá também, porque aí a gente fala de propósito, né? E qual é o meio para isso? A gente sabe que hoje o meio para isso é o Forex. Como eu já disse, se assim não fosse, nós não estaríamos aqui, tá? Só que agora o que que acontece? O que eu vejo a grande maioria de vocês fazendo, que eu acho assim extremamente normal, tá? Extremamente normal. É muito compreensível que isso aconteça com vocês. Só que assim, eu tô vendo o que está acontecendo e eu tô tentando alertar. Só que o que acontece? Não cabe a mim. Eu poderia passar aqui o ano inteiro falando com vocês, cara. Se vocês não quiserem mudar, cara, o que que eu posso fazer? Simplesmente ver vocês se frustrando. Quem é mentorado sabe. Eu sempre falo, cara, esquece o resultado financeiro. Ah, mas é porque eu estou numa situação complicada, tá acabando o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Cara, paciência. Há quanto tempo você está fazendo isso da maneira correta? Há quanto tempo você está fazendo isso com foco e objetivo, como disse Ulisses, que passou um bom tempo no foco errado e no propósito errado. Então, a partir de hoje, cara, desconsidera o que aconteceu daqui para trás, cara, rasga tudo. Eu falo muito para minha namorada e para as pessoas que eu conheço, cara, let it go. Deixa aí, cara, let it go, cara. Esquece, vira a página, troca o disco, bola para frente, já foi, já foi. Vamos começar uma nova história. Vamos começar uma nova história de consciência, constância e de trabalho no lugar certo. Porque às vezes você está trabalhando duro com a ferramenta errada e no lugar errado. Cara, aí você está fazendo esforço em vão, cara. Isso aí é tolice. É a mesma coisa que eu pedi para você, o Fábio, por exemplo. O Fábio é grande, forte pra caramba. Ele tem a minha altura, só que o braço dele é da minha coxa. Vocês já viram a foto dele comigo lá. O cara é grandão. Não adianta nada ele ter essa força monstra dele aí se eu pedir para ele ir lá no asfalto,
cavar um buraco com uma picareta de borracha. O cara vai ficar o mês inteiro lá e não vai fazer nem cosquinha, cara. Sendo um cara forte, sendo um cara alto, saudável. O cara dá as marretadas lá, mas não vai sair do lugar. Aí, por exemplo, pega o Bruninho, um exemplo, que é um rapaz mais franzino, baixinho e tal. Se eu soltar uma picareta na mão dele de própria, né, de aço, para ele cavar um buraco no asfalto, ele vai ter um resultado 1000 vezes melhor que o do Fábio. Por quê? A questão não é o esforço, e sim como você está se esforçando. Se você estiver se esforçando com as ferramentas erradas, cara, você não vai sair do lugar, você vai patinar, velho. Entende? Então, o que que acontece? Quando eu vejo vocês na frente do gráfico, qual que é a minha maior preocupação? Só que assim, não tá no meu controle. Cara, o aluno tomou loss, o aluno fez merda. Cara, eu durmo à noite com a consciência tranquila, porque não é o que eu ensino. Eu bato na tecla direto. Gestão, 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 gestão. É unânime, porque eu sei que é o problema do trade. Eu já passei por isso eu também. Só que eu não tive um mentor para pegar na minha mão. Vem aqui, vamos fazer uma cal aqui, ó. Deixa eu te mostrar como é que funciona aqui a planilha. Você preenche aqui e tal, é isso que você pode. Só que se o cara sozinho tiver um dia de fúria por conta de 50 dólares, ele não ser aprovado na mesa, eu vou me sentir culpado? Claro que não, pelo contrário, eu vou dar risada dele. Porque eu vou falar assim, mano, você foi cabeça dura, você não seguiu a gestão, ainda bem que você é homem de assumir que errou e continua firme. E aí o que, que acontece? Quando a gente vem para esse lado aqui do emocional, gestão operacional, a gente volta aqui ó, onde eu quero chegar. Por quê? Quando a gente coloca aqui ó, o trade, cara, é o que eu sempre falo para vocês. Ó, se você pegar aqui no início, mas que início? Vamos colocar aqui ó, do MT5. No início do MT5, cara, no início, quando você abre o MT5, a sua corretora lá dentro, você sabe o que, que você quer fazer? Você sabe qual que é a sua meta? Você já definiu um plano? Você já tem um plano traçado? Quando você abre a corretora, que eu sempre falo, cara, quando a gente abre o gráfico, cara, quando a gente abre a tela aqui, ó, do gráfico, isso aqui é guerra, mano. Você tem que encarar isso aqui como uma guerra, cara. Imagina, é você contra milhões e milhões e milhares de pessoas, cara, operando. Não é você e o gráfico, é você e uma multidão que não sei nem contar. Entendeu? É uma guerra, cara. A gente, quando abre isso aqui, a gente tá em guerra, mano. E tem gente que leva na brincadeira. Entende? Então, quando a gente abre o gráfico, cara, a gente tem que entender que a gente tá em guerra, mano. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar, sabe? Atento com qualquer movimento, qualquer coisa que passa despercebida, cara, você vai tomar um headshot e vai morrer na praia. Entende? Então eu vejo muitos de vocês abrindo o gráfico, aqui ó, no início, abre o MT5 e não sabe qual que é a porra do plano. Você teve aluno que já perguntou para mim assim, cara, como que você consegue lidar com a ansiedade? Porque teve um dia lá que estava operando, eu tomei um loss acho que de 6.000 dólares, mostrei ainda, estava dentro da gestão, dentro das minhas entradas, tinha dado oportunidade de fechar positivo, eu não quis fechar, porque é gestão minha. E aí continuei operando ali, dei risada, tal, fiz outra entrada, pagou acho que 6.300, recuperei sendo positivo. E tranquilo, dando risada, conversando e tal, e tal, e tal. Aí o aluno veio no particular assim, professor, cara, como que você consegue ter esse sangue frio, cara, ficar de boa e tal, não te dar dor de barriga, assim, cara, não, porque eu sei onde eu estou, o que eu quero e eu sei qual que é o meu plano, cara. Eu tenho um plano traçado, cara. Quando eu tenho um plano traçado para entrar no mercado, cara, já tá tudo calculado, velho. Se tomar loss, bacana, legal, faz parte, cara. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Cara, traça a porra do plano, cara. Vocês abrem o gráfico, cara, como se vocês estivessem em Nárnia, velho. E quando eu falo vocês, sinta-se ofendido quem é carapuça servir, tá? Quem é carapuça não servir, fica de boa. Eu falei que hoje o papo ia ser reto, entendeu? É pra dar uma chacoalhada no cérebro de vocês mesmo, entendeu?
Então o que acontece? Hoje eu tô aqui, cara, passando essa cal para vocês, porque eu vejo necessidade, às vezes, de vez em quando, dar um chacoalhão em vocês. Porque isso se chama empatia. Isso se chama preocupação de ver um time vencedor. Se eu fosse um cara que não quisesse um time vencedor, eu tô vendo o trader se afundar, foda-se, mano. Deixa o cara se lascar. É ele, não sou eu não, cara. Aqui o que eu tô querendo criar com vocês, cara, é um time parceiro. Por mais que a gente não se conheça pessoalmente todos ainda, mas isso daqui, cara, é uma unidade, mano. A gente tem que estar unido no mesmo propósito. Todo mundo vencendo, todo mundo junto. Cara, eu acho mó barato quando vem um aluno e me fala assim, putz, professor, pedi ajuda para um outro aluno particular, o cara foi lá, trocou ideia, me ajudou, que não sei o que lá. Quando eu vejo no grupo um trocando ideia, passando conhecimento, entendeu? Fora a resenha, porque a resenha ela faz parte, é importante, cara, para quebrar o gelo, para deixar o clima amistoso, é legal, é saudável. Você entendeu? Só que acontece, se eu fosse um cara que, tipo assim, ah, quero que os alunos se fodam, mano. Tá todo mundo se lascando ali, deixa todo mundo se lascar, mano. Não é isso, cara. O meu propósito aqui é diferente. Então, quando eu decidi fazer essa call hoje por conta da Kari, que ela veio trocar uma ideia comigo partindo, ela falou, opa, vou trocar uma ideia com todo mundo. Quem tá aqui hoje, pô, nota 10 para vocês. Mostra que vocês estão interessados. Aí é o que eu sempre falo. Daqui 2, 3 anos, vai colher resultado quem tá plantando hoje. Quem tá aqui hoje tá plantando. Entendeu? Porque o plantio é opcional. Mas a colheita ela é obrigatória, cara. Não tem como. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Se você plantou bosta, você vai colher bosta. Não tem jeito. Então o que acontece? É o que eu sempre falo, cara. Abrir o gráfico, cara, você já tem que estar com o plano traçado, cara. Deixa de ser idiota, mano. Você tá lidando com dinheiro, velho. É seu dinheiro. Eu vi aluno entrar na Cal com a cabeça na lua, velho. Em Nárnia. O cara me deposita US$ 2.000. Olha só, gente. Cara, eu vou falar pra você, cara. De verdade mesmo. Vocês sabem que eu odeio tomar loss, cara. Ó, o cara depositou US$ 2.000, ou seja, R$ 11.000. Eu vi esse dinheiro derreter em 2 dias, mano. 2 dias. Ah, porque o cara tá com dinheiro sobrando negativo, mano. O cara não tava com dinheiro sobrando. O cara foi ganancioso, cara. E o mercado financeiro, ele é soberano. Eu canso de falar pra vocês, cara, não bate de frente com o mercado que você vai se estrepar, velho. Não adianta. O mercado ele sempre vai ser melhor que você e que eu. É que pelo pouco conhecimento que a gente tem, a grande maioria dos dias a gente consegue vencer. Só que assim, a gente vence um dia, a gente continua vencendo a guerra, mas a batalha nunca vai acabar, mano. Enquanto existir mercado financeiro, vai ter batalha, cara. A gente pode vencer um confronto, que é uma cal positiva, vencer uma guerra, que é uma cal positiva, mas a batalha ela nunca vai acabar, cara. E o mercado ele é mais forte que eu e você, cara. Não adianta você falar, ah, porque eu tenho conhecimento, porque eu estudei em Harvard, porque eu fiz curso na puta que pariu, velho. Porque eu fiz curso para um caralho. Cara, esquece, mano. O mercado financeiro ele vai te arrebentar se você não for diligente, se você não tiver um plano, se você não tiver focado na gestão. A verdade é essa. Eu vi o cara derretendo R$ 11.000, velho. Em 2 dias, por quê? O cara foi ganancioso, mano. O cara falou assim, porra, vou entrar na cal do Paulo lá, porque todo dia todo dia é take, não sei o que lá. E realmente, graças a Deus, se a gente for parar pra contar aí, a maior porcentagem das nossas cal é acerto. Só que o cara foi operar sozinho, mano. Você entendeu? O cara não tinha nem feito a mentoria, o cara mal pegou o indicador, o cara pelo feedback dos alunos e pelo meu histórico, né? Ah, não, mano, já dominei, que não sei o que lá. O cara derreteu R$ 11.000 e nem tá mais aparecendo nas calas, nem tá aparecendo muito no grupo. Tá off, eu fui conversar com ele e falei, ah, mano, as coisas apertou aqui, que não sei o que lá. Então, tipo assim, você acha que eu tenho pena de um cara desse, mano? Eu quero mais que se foda, mano. Eu falo logo português claro. Sabe por que eu quero mais que se foda? Porque o cara não me ouviu. Agora o Bruninho. Por que eu gosto do Bruninho? Nós troca ideia pra caramba no particular. Pode conversar com ele. Eu dou uma moral pra ele. Por quê? Porque ele é um cara, mano, que assume o erro. O cara sacode a poeira. Foi por conta dele que foi criada aquela frase que não é um dia que faz um mês, não é um mês que faz um ano, e não é um ano que faz uma vida. Você entendeu? O cara tomou na cabeça, mas qual professor? Eu errei, mano. Putz, cara, saí da gestão, mas toma aqui, mano. Vamos junto, não me abandona não. E eu tô com o cara, mano. Tô com o cara até o final. Porque é um cara que faz por onde. Assim como outros, o Kenji, o Kennedy também, a galera que tá aí, você entendeu? Então o que acontece? O cara que tá junto com o time, eu vou estar junto, cara.
Agora os caras que faz a merda sozinho, depois teve um aluno aí que eu também não vou falar o nome, que tava numa situação financeira ruim. Ó, pra você ver, cara, por isso que eu falo, cara, Deus ele é justo, né? Ah, professor, eu tô numa situação financeira ruim, que não sei o que lá, tal, tal, tal. Eu falei, não, eu vou te ajudar, mano. Vou liberar pra você a mentoria, quando você tiver dinheiro você me paga, vou liberar o indicador no mês, sala VIP o mês dá pra você estruturar. Aí o cara colocou um valor na corretora lá, acho que colocou uns US$ 300, ou seja, com US$ 300, opa, eu vou honrar meu professor, cara. O cara liberou aqui, eu não tenho dinheiro total, mas eu vou pagar uma porcentagem da mentoria, uma porcentagem aqui. O cara colocou US$ 300, o que, que aconteceu? Quebrou os 300 porque operou sozinho. Depois me mandou uma mensagem: o mercado financeiro não é pra mim. Rapaz, eu não xinguei o cara porque, cara, não vai resolver, cara. Você entendeu? Se eu xingar o cara, vai falar mais de mim do que do cara. Eu nem xinguei, falei, mano, tá bom, cara. Aí falou, quando eu tiver dinheiro, eu te pago. Cara, fica tranquilo, mano. Se não pagar, vai falar mais dele do que de mim, porque eu quis ajudar. Você entendeu? Então o que acontece? A grande maioria aqui, cara, eu não sei se já todos, mas a grande maioria eu já beneficiei por alguma coisinha. Tipo assim, ó, vou liberar um dia lá na VIP, ó, vou liberar não sei o que lá. Não, pega agora, paga depois, mano, tá tranquilo, você tá em casa, você entendeu? Eu tento ser parceiro ao máximo, só que tem cara que não sabe aproveitar. Então é um merda. Quase que eu falei pra você, cara, você é um merda, mano. Porque você fala que quer viver do mercado, no primeiro tropeço você já desiste, isso é um bunda mole. Agora, quem que eu falo que é grande aqui? O Bruninho eu considero um cara grande, mano. Porque por conta de US$ 50 o cara quebrou a mesa, cara. Mas tá aí, ó. Tá firme, você entendeu? O Kenji também, ó, dá umas batidas de cabeça, mas tá aí, ó, tá firme. Então são pessoas que eu sei que daqui 2, 3 anos no time, os caras vão estar tá voando, cara. Os caras vão estar tá ganhando grana pra caramba, assim, entendeu? Então, abriu o gráfico, cara, abriu o MetaTrader 5, cara, você tem que ter um plano, velho. E você tem plano para tudo na sua vida. Vou te provar agora. Você quer ver? Se você é CLT, antes de você começar a sua jornada de trabalho, inconscientemente você já tem um plano. Exemplo. Se você for vendedor, um vendedor de calçado, um exemplo que veio aqui na cabeça aqui, ó. Cara, você tem que entrar na sua loja, você tem que verificar estoque, você tem que verificar se a loja está apresentada, você tem que ver se de fato os produtos que estão em exposição têm estoque, ver numeração, organizar, bater ponto. Você tem um resultado para buscar no dia, para que no mês fique mais palpável a meta. Cara, então você tem um plano. Todo CLT, inconscientemente, quando começa a sua jornada de trabalho, ele tem um plano, cara. E por que no day trade você não tem um plano? Por que você abre o gráfico nem um retardado mental e não consegue entender o que está acontecendo, cara? Fica que nem um idiota na frente do gráfico. Olha pro gráfico assim, ah, que legal, cara, essas velhinhas aqui, ó. Olha, eu tô achando que vai descer, eu tô achando que vai subir, vou arriscar a banca inteira aqui, se der certo, deu, se não der, não deu. Cara, se você ficar com esse se der certo, se não der certo, não deu, cara, você não vai conseguir nada, cara. Você vai continuar sendo um merda no Forex, cara. As pessoas vão olhar pra você e falar assim, cara, você é um bosta no trade, cara. Você é um bunda mole. Eu ouvi isso. Me falaram isso. A minha mãe não acreditava. Você tem que parar com esse negócio de gráfico. Você tem que fazer um concurso público e fazer que nem sua mãe. Minha mãe ela trabalha já há 33 anos no Tribunal de Justiça. Vai se aposentar lá. E a vida inteira dela assim, né? Porque você tem. Falei, mãe, fica tranquila, essa é a sua realidade, a minha é outra. Até que num belo dia de manhã, eu fiz um salário mínimo no chão. Uma operação que durou mais ou menos ali 1 hora e meia. Aí eu fui lá, saquei em espécie, cheguei no quarto e joguei em cima da cama. Assim, aí, mãe, você falou que não tem futuro. Em 1 hora e meia, um salário mínimo. Quanto que você tem que trabalhar para ganhar isso aqui? Tá certo que ela ganha bem e tal, trabalhando fora, mas tipo assim, né? Então o que que acontece? Tudo na nossa vida tem um plano, cara. Só que eu vejo muitos alunos abrindo gráfico assim, sem sentido, mano. Não tem plano nenhum. Qual que é o plano? Qual que é o plano que você traçou, por exemplo, aqui, ó? Qual que é o seu plano de meta? Qual que é o seu plano, por exemplo, de loss? Qual que é o seu plano de ganho? Você tem isso definido?
Você tem de verdade isso definido? Por mais que eu tenha. Pessoal, só vou pedir assim, ó, não fica digitando, não. Vamos focar aqui, ó. Depois a gente troca ideia. Só para não perder o foco, vocês todos aí, ó. Então o que acontece? Quando você tiver um plano de meta, de loss e de gain, cara, independente do que acontecer na sessão, você tá tranquilo. Por quê? Abriu uma ordem aqui, puta, tomei um loss. Cara, eu tenho um plano, mano. Tá tranquilo. Tá de boa, velho. Tô dentro da gestão, tô dentro do meu plano. Outra coisa que vocês têm que ter em mente, cara. Puta que pariu, velho. Para com essa mania de olhar pro gráfico e falar assim: eu perdi uma oportunidade. Cara, grava isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Para com esse vício, não vou nem falar mané, é vício. Para com esse vício de falar: perdi uma oportunidade. Ai meu Deus, agora eu vou tomar veneno de rato que eu perdi essa oportunidade aqui. Ai. Cara, para com isso, mano. Você não perdeu a oportunidade. O mercado financeiro tá aqui todo santo dia. Eu olho para essa queda aqui do Shao aqui, ó. Antigamente eu ficava chateado, tá? Tudo que eu tô falando para vocês é que eu já passei e superei. Eu olho para essa queda do Shao e falo assim, 26 mil pontos. Cara, foda-se, mano. Eu não fico doido por causa disso. Se fosse antigamente, nossa, essa queda, cara, eu tava esperando tanto ela. Puta que pariu, 26 mil pontos. Ia resolver minha semana, ia resolver meu mês e que não sei o que lá. Cara, para com isso, cara, porque você fica se auto-sabotando, você fica se punindo. Quando você faz isso, cara, você coloca no seu subconsciente que você é um bosta, você fica reforçando que você é um merda na frente do gráfico. Sabe por quê? Porque você olha aqui e você fala assim, nossa, cara, tudo isso aqui, eu perdi a oportunidade da minha vida. Cara, para com isso, cara. O gráfico tá todo santo dia aqui, cara. Você não vai acordar de manhã, abrir o computador e não vai existir mais Forex, cara. Forex é mais antigo, é muito antigo, não é tão antigo assim, mas é antigo. E é uma coisa que não vai acabar. E se porventura acabar o Forex, vai ter outra fonte de renda no day trade, de compra e venda, de ativos, ações. Cara, mas sempre vai ter alguma coisa para fazer isso, entendeu? Então o que acontece? Eu vejo muito essa frustração, essa autopunição, essa autocobrança. Nossa, eu perdi uma entrada. Cara, você não perdeu porra nenhuma. Você de repente evitou de tomar um loss. Você de repente evitou de sair da gestão, de pegar uma ordem errada. Então eu vejo vocês se punindo muito com isso. Eu vejo vocês choramingando, parece mendigo, cara, pedindo esmola. Puta, cara, passou uma Ferrari aqui, não deu tempo, o sinal tava aberto, nem para parar o sinal para pedir um dinheirinho pro cara. Parece isso, entendeu? Então, quando a gente tem um plano, quando a gente tem uma gestão afinada, cara, quando você olha pro gráfico aqui, ó, você não vai ficar se lamentando pelo que aconteceu, porque é passado, mano, já foi. Já era. Vamos ver daqui para frente, ó. Esse candle aqui, ó, para frente, ó. O que que eu tenho de oportunidade daqui para frente? Daqui para trás, mano, não adianta. Ah, porque caiu, porque foi topo duplo, porque fez motherfucker, porque fez Wyckoff, porque virou o cu ao avesso. Ah, porque era homem, agora virou mulher. Cara, foda-se, mano. Desse candle para trás aqui já era, mano, já foi. Não pegou, não pegou. Tchau. Para com esse negócio de ficar se lamentando por ter perdido. Na verdade, você não perdeu nada, não era seu. O que você perdeu? Eu fico vendo a galera, tipo assim, nossa, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Cara, você já parou pra se perguntar? Perdeu o quê? O que você perdeu? A entrada? Pô, puta que pariu, cara. Entrada tem todo dia, cara. O mercado financeiro tá aqui, ó, todo santo dia. Até final de semana, se você for cracudo, você consegue operar no Forex. Pega a criptomoeda. Pega o Bitcoin, Ethereum, inclusive a FBS tem uma lista até que razoável de cripto. Tem até Solano para operar. Então, enquanto você não definir o plano de meta, loss e gain, você vai ficar se sabotando, você vai ficar se culpando, você vai ficar se sentindo um bosta, porque não pegou a entrada ou porque tomou loss. Se tomou loss demais é porque saiu da gestão. Cara, você tem que colocar na sua cabeça que meta é meta, cara, não adianta. Meta é meta, cara. Definiu a porra da meta, cara, segue ela à risca, cara. Não foge dela, cara, porque enquanto você estiver fugindo da meta, você não vai conseguir resultado. E outra coisa, cara, que eu também fico vendo, que é o que eu sempre falo pra galera, cara,
Esquece esse lance de fazer isso aqui, ó. Opa. Eu fico vendo vocês brisando, não precisa nem falar, que isso aqui é óbvio. Isso aqui é óbvio. Isso aqui acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, cara. Para de ficar olhando pro vizinho, mano. A realidade do vizinho é diferente da sua. Para de ficar achando que você tá atrasado, mano. Você não tá atrasado, você tá no seu tempo. Para com essas brisas, cara. Você fica olhando pro vizinho, você fica olhando pro Joãozinho, pra Mariazinha, pra Tammy Gretchen, cara. Para de ficar olhando pro lado, por quê? Quando você fica olhando pro lado, de repente, eu já vi isso acontecer. Eu não sei se vocês repararam. Acho que o Bruninho tá aqui há mais tempo, ele pode falar. Bruninho, você lembra que no começo eu entrava extremamente alavancado, cara, nas cal? Você lembra disso daí? Cara, eu encarcava o fumo, cara. Vocês não têm ideia. O Bruninho sabe. Eu entrava mais para arregaçar. Só que o que acontece? Poucos vivam sem cal, vivam. Você entendeu? Eu entrava para arregaçar. Só que o que acontece? Isso começou a criar um sentimento negativo nos alunos. Por quê? O aluno começa a ver o professor fazendo 100k no Macau, o cara fala, nossa, eu quero fazer esse cara. Eu tô nessa caminhada já tem um tempo, cara. Eu comecei a reduzir minha mão para operar com vocês. Eu faço minhas operações malucas sozinho, no off. Ao vivo com vocês, eu reduzi pra caramba a mão. Por quê? Tem aluno que não está preparado mentalmente e emocionalmente para ver as entradas que eu faço. Tanto que o meu perfil de trade nem tem na planilha. O meu perfil de trade é o morte súbita. O que é o morte súbita? Exemplo, depositei 10 mil na banca. A primeira entrada representa a metade. É o tudo ou nada, mano. A segunda entrada é a metade pro final. Ah, e se deu loss? Foda-se, cara. Deposita de novo e vai pra próxima. Só que eu tenho gestão, eu tenho um X que pode perder e assim por diante. Então é diferente. Entendeu? O meu perfil é morte súbita. Operando com vocês não, é diferente. Então o que acontece? Eu vejo que vocês começam a se perder nos resultados por conta que vocês ficam olhando pro vizinho. Às vezes você fica olhando pro vizinho e fala assim, cara, aquele cara tá voando, que não sei o que lá. Teve um aluno não, tinha um cara que tava no grupo que eu tirei ele do grupo, por quê? Mano, o cara não era assinante da sala VIP. O cara só tinha assinado um mês do indicador, o Shao. Só que todo aluno que postava resultado, ele ia no particular e perguntava: Ô, mano, o que você tá fazendo? Por que você tá tendo resultado? Ô, mas é verdade mesmo? Ô, e o professor? Ô, e o indicador? Que sei lá. Fala, mano, é um rato que tá infiltrado aqui. Eu não quero esse tipo de aluno enchendo o saco dos alunos que tá verdadeiramente focado. Eu fui lá, troquei ideia com o cara, falei, mano, por que você fica perguntando de mim, cara? Você não tá me acompanhando nos stories? Você não tá acompanhando o grupo? Cara, para de chamar os alunos particulares, que é chato isso daí. Aí eu fui e removi o cara. Aí o cara, não, mas eu queria comprar seus produtos, que não sei o que. Ela falou, amigão, pra você a porta do GW tá fechada, mano. Porque você ficou incomodando geral, cara. E aí você tá me tirando de otário e você também tá tirando os alunos. Porque você acha que os alunos não têm capacidade de ganhar dinheiro. Você tá duvidando do que eu tô passando pros meus alunos, cara, perguntando de mim pra galera. Ó o Kenji ali, ó. E ainda posta a foto lucrativa dos outros nos stories do Insta como se fosse dele. É, outro dia o Kenji falou pra mim, Paulo, mas esse print aqui não é seu? Aí eu fui ver, o cara pegou meu print de resultado e postou no Instagram dele. Pra que eu vou querer ter um cara desse no grupo, cara? Esse grupo que vocês participam, há um tempo atrás, tinha uns 90, quase 100 alunos. Cara, só que tinha uma galera que nem trocava ideia. O que eu fiz? Passei o facão, mano. Falei, ó, quem não me responder no particular, eu vou tirar. E se eu achar necessidade, eu vou. Se amanhã, depois, nesse grupo tiver 20 alunos, foda-se, eu quero 20 que tenham engajamento e que estejam dispostos a fazer o negócio acontecer. Eu não quero um grupo com 300 mil alunos que não troca ideia, que não reage, que não faz acontecer, entendeu? Eu não tô querendo saber de volume, eu quero saber de qualidade. Eu tô interessado no dia que o Kenji virar pra mim e falar assim, cara, mano, top, cara, obrigado por não ter desistido de mim, tá aqui meu resultado hoje, marcha. Eu tô afim de saber quando o Bruninho mandar um áudio pra mim assim, chorando, eu tô até vendo esse dia, chorando de alegria, falando, Paulo, hoje eu larguei a CLT, cara. Graças aos seus ensinamentos, a minha capacidade também de ter feito acontecer, hoje eu sou trader full time. A minha felicidade é isso aí, mano. Eu não vejo a hora de chegar esses dias, cara, entendeu? De pegar o Danny Boy ali, ó, que já acompanha faz tempo, parar de trabalhar pros outros, parar de ficar servindo os outros, entendeu? E falar assim, ô,
Ele me chama de princesa. Esse cara é gay, mano, mas tudo bem. Fala assim, ô príncipe, consegui, ó. Hoje eu vivo só de trade. Entendeu? Então, o meu objetivo é isso aí, cara. É ver todo mundo vencendo, cara. Esse é que é o meu objetivo. Meu objetivo é pegar, ver a cara e falar assim, Paulo, hoje eu vivo de trade, comprei a moto que eu queria e vou dar um jet sem rumo com a minha namorada. Ah, no dia que a Karen mandar um áudio desse pra mim, cara, eu falo, puta, que da hora, mano. Venci na vida, mano. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa mania de ficar olhando pro vizinho. Eu reduzi as minhas entradas porque eu vi que tava fazendo mal pra galera. Porque a galera entrava na cal e falava assim, nossa, mano, o professor, velho do céu, o cara entra alavancado e que não sei o que lá. Só que não tinha maturidade emocional. E eu vejo que às vezes alguns de vocês ficam olhando a internet, ficam olhando outro trade, ficam olhando o colega que está desenvolvendo mais. Cara, foca na sua caminhada, mano. Você não tá atrasado. Para de pensar que você está atrasado. Você está no tempo que você deveria. Onde está, aliás? Você está onde você deveria estar. E se você se sentir atrasado, toma vergonha nessa sua cara larga e começa a acelerar o passo, cara, porque só depende de você. Você quer ver um exemplo aqui, o Vini? Eu falo do Vini porque eu tenho liberdade para falar. O Vini é um cara que mal chegou no GW, não deu nem um mês ainda, acho que vai dar um mês agora, final, né? Cara, e o cara tá indo melhor do que muitos caras que já estão no GW há muito mais tempo. Mas por quê? Porque ele é um cara que veio cru, bem dizer, do Forex. Ele teve uma leve experiência com opções binárias, ou seja, que nem o Bruninho fala, né? O lance de esvaziar o copo, né? Ele veio com o copo vazio, ele só. Mano, o cara tá manjando muito do GW, velho. O cara manda vídeo para o professor. Aconteceu isso, quer dizer, que eu falo, mano, olha como é que o cara tá desenvolvendo. Mas por quê? Pegou a mentoria no meio do caminho, estudou, participa das cal. Se eu falar para ele, ô Vini, passa a cal hoje, ele vai passar a cal, entendeu? E cara, primeira semana dobrou banca, depois na outra semana perdeu um pouquinho, depois já recuperou, depois operou sozinho, perdeu, depois já recuperou de novo. Bateu no peito e falou: puta, professor, eu saí da gestão, mas eu tô entendendo, cara. Eu tô vendo as entradas, eu tô pegando nos pontos certos e tal, só tenho que cuidar da gestão. Ainda eu falei pra ele esse dia, acho que foi hoje, se não me engano. Eu falei assim, mano, fica tranquilo. O que tá acontecendo com você é extremamente normal. É o que acontece com todos os trades. Sair da gestão, ficar ansioso, tá tranquilo, cara. Não tem nem 2 meses que você tá operando, você tá voando, cara. Eu tenho certeza que ano que vem esse cara já vai estar como? Monstro. Mas por quê? É um cara aplicado, tá estudando. Ele veio com a cabeça zerada. Ele não veio com nenhum vício. Ele não veio com nenhum outro tipo de poluição mental em relação na hora da leitura gráfica, entendeu? Bem dizer, ele começou virgem com o GW. E isso aí favoreceu ele, entendeu? Então é mérito do cara? Claro que é mérito do cara. Então, quando eu falo essa questão aqui, ó, para de olhar pro vizinho, cara, porque você tem que focar na sua vida e só você pode fazer ela dar certo, cara. Não vai ser Paulo, não vai ser GW, não vai ser dono de Trump, cara. Não vai ser, cara. Não vai ser a minha califa, cara. Não vai ser ninguém, mano. É você e você, cara. Você tem que colocar isso na sua cabeça, cara. Para com esse negócio de querer achar muleta pra sua vida. Ah, porque se eu tiver na cal, eu vou conseguir. Mano, para com esse negócio de cal, de sala VIP, no sentido de ter uma dependência. Porque se amanhã eu falar assim, ó, pessoal, eu quero que todo mundo se foda aí, eu não vou mais fazer sala VIP. Vamos ficar só. Quem quer indicador pega aqui, o robô, sei que lá, sei que lá. Você entendeu? E aí? Você vai fazer o quê? Vai ficar escondendo? A minha ideia, a minha felicidade vai ser quando você virar para mim e falar assim, professor, eu não preciso da sala VIP, porém, entretanto, eu quero renovar porque eu gosto de participar do grupo, eu gosto de operar com vocês da resenha, mas não porque eu necessito de entender o que você está fazendo, porque eu sei fazer. Aí eu vou falar, puta, venci com esse cara, mano. Porque ele não precisa mais dar cal pra entender o jogo. Ele já entendeu o jogo, ele quer participar por conta da resenha, porque é legal, o grupo, né? Essa união que a gente tem, isso é saudável, cara. Esse ambiente que a gente cria, cara, é legal. Cara, a Karen, por exemplo, a Karen todo mundo sabe, ela tem uma orientação sexual da gente e nem por isso ela é a menos. A gente brinca com ela com o maior respeito do mundo. Ela é uma mina top, brinca com a gente de volta. Nunca passamos do limite com ela e nem vamos passar. E se um cara usar em passar do limite com ela, vocês sabem que vai ser removido na hora. Como já aconteceu conversa aqui na sala, quando teve sala VIP um palavrão que é muito ofensivo no meu ponto de vista para a mulher, no grupo lá também.
Mas fora isso, você pode ter certeza que nunca vai ter um desrespeito ou homofobia que seja, entendeu? Porque aqui a gente é um time, cara, e todo mundo aqui pra mim é igual, cara. É claro que a gente vai brincar que o Kenji é o japonês da Shopee. É claro que a gente vai brincar que a Karen usa um número de sapato um pouco maior. É claro que a gente vai falar que o Ulisses é inteligente porque ele tem a cabeça grande e a careca, você entendeu? E assim por diante. A gente brinca, cara, você entendeu? A gente brinca. Mas sempre com respeito, porque para criar um clima amistoso, entendeu? Um clima gostoso de estar junto aqui, dessa troca, entendeu? Agora tem a Tiaga, tá vendo? O Thiago mal entrou aqui, já entendeu o enredo. Hoje cedo eu coloquei o vídeo lá. É que eu e minha amiga Tiaga, você entendeu? Então é legal, cara. O cara mal entrou no grupo, ele já entendeu o rolê e já tá engajado aqui com a gente, cara. Isso que é legal. Então, voltando aqui, a gente não pode, cara, ficar olhando pro vizinho, cara. Esquece, cara. Foco total em você, cara. Então você tem que focar, ó, foco em você, cara. Para com esse negócio de ficar olhando pro lado, cara, porque isso aí não vai te trazer resultado algum. E outra coisa importante, cara, outra coisa importante, cara. Olha, esse aqui é pesado, cara. Você já parou pra se perguntar? Às vezes eu fico perguntando, cara. Cara, você tá com pressa do quê, mano? Eu fico vendo assim algumas atitudes de alguns alunos, eu fico perguntando, cara, por que esse cara tá com pressa, mano? Você tá com pressa de quê? Você tá com pressa de quê? É mercado de quê? É o meme lá daquele cara lá, né? Então, tipo assim, eu fico perguntando, às vezes eu me pergunto, cara, você tá com pressa do quê, mano? Essa ansiedade, velho, de resultado, de vender, de comprar, de pegar take, de. Sabe? Eu fico pensando, mano, você tá com pressa do quê? Você tá atrasado pra quê? Já perdeu o ônibus, caralho? Qual que é a sua pressa? Eu fico perguntando. Eu me pergunto, cara, eu vejo o aluno, eu falo assim, cara, esse bendito tá com pressa do quê, mano? O que que tá acontecendo na vida dele? Eu sei que tem aluno que às vezes passa por dificuldade financeira, tem aquela pressão, mas a sua pressa não vai mudar o jogo, cara. É o que eu fico falando para as pessoas que eu conheço aqui no particular, eu falo assim, cara, se tem um problema grande, isso eu aprendi com um amigo meu. Ele falava assim, Paulo, seu problema tá grande. Eu falei, cara, tá gigante. Eu falei, então faz o seguinte, fraciona ele. Divide ele em vários quadradinhos e vai resolvendo as partes pequenas. Quando você der conta, você já resolveu um todo. E às vezes eu fico vendo um aluno com pressa, cara. Eu fico perguntando, pressa do quê? Se pergunta aí, você tá com pressa do quê, mano? Você é novo. Pelo que eu sei, todo mundo é saudável. Tá certo que alguns têm uns parafusos a menos, mas faz parte, eu também tenho. Mas você tá com pressa do quê? O mercado tá aí todo dia, cara. Você tá com pressa do quê? Hoje, quando você olha para você e olha para o passado e pensa, cara, eu já fiz isso, isso, isso e isso. Eu tô com pressa do quê? Por que eu tô apressado? Cara, eu já trabalhei. Eu vou pegar uma foto aqui, ó. Vocês não tá ligado, cara. Vocês não tá ligado. Eu vou pegar uma foto aqui, eu vou achar, tá? Eu vou achar. É... Que dia foda. Agora que ele falou no grupo lá, eu vou achar uma foto de um trampo que eu já fiz. E vou colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar uma bem específica. Deixa eu achar aqui um vídeo, cara. Vou achar um vídeo. Aí vai ficar melhor ainda. Quer ver, ó? Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Caramba, isso aqui é TikTok, mano. Cerâmica. Mas tudo TikTok, cara. Eu queria o YouTube. Deixa eu ver esse aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eu achei. Quer ver, ó? Achei. Aqui, ó. Vai seguir. Eu já mexi com bloco.
Já trabalhei em olaria com os meus 18 para 19 anos. Ó, meu tio, ele tem uma olaria lá em Panorama, ele é um cara muito forte lá. E eu fui trabalhar com ele, cara. Eu passei por todos os setores. Eu trabalhei aqui, ó, enchendo o forno. Tanto que eu tenho a lombar zoada por conta disso aqui, ó. Eu enchia forno e aí depois que o forneiro vem e queima os tijolos, né, quando ele fica pronto, a gente tirava o tijolo e carregava no caminhão tudo isso aqui no braço, ó. Nesse carrinho de mão aí, ó. Sinistro, cara, sinistro. Aqui eu vou te falar, eu era só pele e osso, cara. Eu era só pele e osso. Para vocês terem ideia, eu tinha que acordar 3h30 para pegar no trampo às 4 horas. Às 7 horas da manhã eu tava comendo uma marmita de arroz e feijão, tá? Essa foto minha aqui é quando eu trabalhava na olaria. Olha isso aí. Pele e osso, mano. Aí eu tinha 18 para 19 anos. Pele e osso, velho. Você entendeu? Pele e osso. Olha isso. Trabalhava na cerâmica. Aí, o que que acontece? Disso daí, eu saí para isso aqui, ó. Eu virei modelo internacional. E ninguém acreditava em mim. E eu tinha um sonho de ser modelo internacional. E eu fui modelo internacional. Desfilei para várias empresas famosas. Fiz várias fotos. Essa aqui foi uma foto no Rio de Janeiro. Cara, eu já fiz muitas coisas. Só que, tipo assim, eu tive que lutar. Não teve ninguém para fazer por mim. Então, eu saí desse cara aqui, ó, que era só pele e osso, os dedos, o dedo tudo estourado, ó, de pegar no tijolo. Eu tinha a mão toda estourada, cara. Ó, não sei se dá pra ver aqui, ó, um calo aqui, ó. Eu tinha a mão toda estourada, ó, de tanto trabalhar na cerâmica. É, As pessoas não davam perspectiva pra mim, as pessoas me olhavam assim: "Ih, mano, esse cara não vai ser nada na vida, cara. Esse cara aí, que não sei o que lá." Por conta do trampo, né? Das coisas que eu fazia. E eu nunca desacreditei, cara. Eu sempre acreditei em mim. Então, o que que acontece? Uma coisa, cara, que você tem que entender bem. Só depende de você, cara. Não depende de mais ninguém. Se hoje eu tenho a possibilidade de ter as coisas que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, é porque eu lutei para isso. Eu fiz por onde. Você quer ver mais um exemplo? E exemplos bons a gente tem que dar. Quando eu fui para a Índia, ser modelo internacional, realizar um sonho meu, eu não sabia falar nada em inglês. Cara, o que que eu fiz? Chegava lá na agência, lá todo mundo falando em inglês. Eu falei, caralho, mano, o que que esses caras estão falando? Será que eles estão gostando de mim? Será que eles estão me criticando? Eu passei durante 4 horas por dia dentro do apartamento sozinho, estudando inglês no YouTube. No segundo mês eu já estava falando, mano. Não era o melhor em inglês, mas já estava me comunicando, já conseguia trocar ideia, entender. Já estava daquele jeito. Então o que, que acontece? Hoje, qual que é a sua dedicação pro Forex? Voltando nessa tecla aí. Qual que é a dedicação sua, cara? Você tem se dedicado de verdade? Qual é o seu meio? É o Forex? Como você tem se dedicado ao Forex para alcançar os seus objetivos? Você tem se dedicado de fato? A sua pressa pelo resultado é para quê? Você tem pressa pelo resultado, só que você não tem pressa para estudar. Você não tem pressa para ouvir. Quantos cursos você já fez? Quantos vídeos você já assistiu? Quantos livros você já leu? Eu vou mostrar um pouco dos livros que eu já li aqui, cara, porque a gente tem que dar exemplo das coisas que a gente já fez, né? Ó, aí daqui você já vai ter uma base, cara. Ó, daqui você já vai ter uma base, quer ver? Ó? Cadê aqui, ó? Daqui você já vai ter uma base. Ó, esse aqui é uma pequena parcela de alguns livros, ó. Bíblia dos Candles. O que é isso aqui, cara? Axiomas, Aprenda Forex, Apostila Baby Beats, Apostila de Opções Binárias. Já estudei muito opções binárias, ó. Opções binárias travando em 30 dias, opções binárias, Smart Trend Book, ó. Cara, tem muita coisa de opções binárias. Cara, tem muito livros aqui, ó. Tudo isso que tá aqui eu já li, ó. SMC, ó, padrões de candle, guias de candle, fórmula assim de negociação Forex,
Forex Price Action Scalp, e-book de trade, e-book padrão. Mano, tem tanta coisa aqui que eu já li, cara, que vocês não têm noção. Então, às vezes eu vejo o trade, o aluno chegar no mercado, achar que é o Deus do universo e quer resultado rápido, cara. Não tem como ter resultado assim do dia para noite. É o que eu prego para vocês sempre. Eu não fico vendendo falsa ilusão. Eu nunca vendi falsa ilusão para ninguém aqui, nunca vou. É o que eu sempre falo, cara. Quem fazer o que eu tô falando e se dedicar de verdade, cara, não tem como. É 2, 3 anos vai estar bem de vida, cara. Teve aluno que veio conversar comigo assim, nossa, se eu estiver ganhando uns 20 mil por mês, eu me sinto rico. Falei, então, amigão, daqui 2, 3 anos, se você seguir tudo certo, você vai se sentir milionário, porque 20, 30 mil você vai ganhar por semana e olha lá. Entende? E tudo isso é possível, cara, é plausível. Porque se você vê o fulano A, o fulano B conseguindo, por que, que você não consegue? De repente você não está fazendo o que ele está fazendo. De repente você não fez o que ele fez. Então você consegue entender que todo o enredo do problema é você, porque você é um merda? Você consegue entender isso? Que a problemática ela tá na sua frente, quando você olha para o espelho, a problemática é você, o problema é você. Você tem que se resolver, você tem que se encontrar, mano. Você tem que entender que só depende de você. Eu já falei no Macau do Connect GW, vou abrir aqui para vocês que não tem novidade para alguns. Eu tive um pai que foi preso quando eu tinha 4 anos. Esse mesmo pai abusou sexualmente de mim até os 4 anos. Na pré-escola, teve um coleguinha mais velho que abusou de mim na escola. Depois minha mãe casou com um cara que abusou de mim dos 7 aos 12 anos. Depois minha irmã mais velha, quando eu tinha 13 anos, colocou droga na minha boca. Na adolescência, eu virei usuário de droga, fui internado em clínica de reabilitação, porque a droga na verdade era uma válvula de escape para esquecer a merda que aconteceu na minha vida, na infância. E eu olhava para o céu e falava, meu Deus, por que que isso foi acontecer comigo? Qual que é o sentido? Por que tanto sofrimento? O que eu fiz para merecer isso? Aí até eu entender isso, cara, levou anos, né? Hoje eu não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum. Posso dar palestra, trocar ideia, dar testemunho. Cara, não me mexe mais nada, porque eu tenho a mente blindada, cara. Meu coração é uma pedra. Entre aspas. Para essas coisas, né? Eu sou um cara amoroso. Sempre quero fazer o bem pro próximo. Então o que acontece? Cara, quando eu falo da minha vida, do que eu já passei, hoje é motivação, é motivo, na verdade, de inspiração para outras pessoas. Porque tem pessoa que chega no mundo do day trade, ai, não consigo, ai, que não sei o que lá. Por que que vocês acham que é hoje, agora, a maioria, né? Por que que quando alguém vem com história triste, eu já dou no meio? Falo, mano, vem com história triste, mano, que de história triste já basta a minha. Que foi, né? Hoje eu não vivo mais história triste, mas eu falo assim, cara, não vem com mimimi de história triste, não, que eu já mando tomar no cu, cara. Porque assim, é vitimismo, cara. Você entendeu? Eu, com todos os problemas que eu já tive, eu já dormi na rua, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já dormi dentro de caçamba, mano. Você tem noção? Caçamba, aquelas caçambas de construção, porque não tinha pra onde dormir. Você entendeu? Eu comi o pão que o diabo amassou e, para te falar a verdade, ele que me serviu. Só que nada disso conseguiu sufocar os meus sonhos, porque eu fui perseverante, eu lutei, eu batalhei, eu estudei, eu fui atrás, eu fiz e aconteci, mano. E não tô, ó, eu não tô nem 1% de onde eu quero chegar, pra você ter ideia. Não tô nem 1%. Então o que acontece? Quando eu pego e falo para vocês, falo, galera, foca no GW, cara. Foca no professor, cara. Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Cara, longe de mim, cara. Não é com arrogância, sem pretensão nenhuma. Não tô falando que eu sou o melhor. Só que assim, eu já passei por muitas coisas na vida pessoal e no day trade que eu posso mostrar para vocês o caminho. Agora só depende de vocês, entende? Quando eu falo para vocês, cara, foca no GW, que o GW é diferente, porque realmente é, cara. Eu já fui aluno. Eu nunca tive contato com o professor. Eu nunca vi um professor falar assim, olha, hoje vamos bater um papo que eu tô sentindo que tem uns alunos que precisam trocar uma ideia. O professor queria que se foda, mano. Eu nunca tive isso que eu entrego para vocês. Ah, se eu tivesse. Se eu tivesse tido um professor Paulo na minha vida, puta que pariu, velho. Eu já tinha vencido faz muito tempo atrás.
Então, quando eu falo pra vocês, cara, escuta o que eu tô falando, cara. Vamos pra cima, cara. Faz o que eu tô te falando. Cara, não é da boca pra fora. Eu não tô falando porque eu li isso num livro. Eu tô falando isso porque eu vivi, eu venci. Eu tô falando pra vocês porque o caminho que eu trilhei, eu pavimentei. E eu tô convidando vocês a andar por esse caminho que já tá pavimentado. Vai ter uma pedrinha no meio do caminho, alguma coisa ali? Vai, normal. Mas esse caminho já tá pavimentado, mano. Eu conheço ele, cara. Entendeu? Então, quando eu venho pra vocês pra trocar uma ideia, pra puxar uma orelha, pra xingar, pra olhar pro aluno e falar que você é um merda, já tem aluno que tá aqui, eu não vou falar o nome. Se o cara quiser se manifestar, fica à vontade. Teve aluno que eu já chamei na cara dele, você é um bosta, mano. A verdade é essa, é um merda. Aí o que o cara fez? Nossa, eu fui um merda mesmo. Só que o que o cara fez? Sacudiu a poeira, ergueu a cabeça e tá aqui firme. Você entendeu? Então é um cara que não tem mimimi com o cara, você entendeu? Eu chamei o cara na cara dele de bosta. Foi por telefone, foi, mas se tivesse na minha frente, eu falava, porque você é um bosta, cara, você é um merda, assim, entendeu? Então, assim, quando eu trago coisas pra vocês, é porque eu já testei, eu já vivi, eu já passei, eu sei o que que é. Por mais que eu tenha pouca idade em relação a outros membros, né? Eu tenho 34 anos, eu sei que tem pessoas que têm, às vezes, idade até para ser meu pai. Só que é aquele negócio, a gente tem que ter humildade para entender o caminhar de cada um. Às vezes o que eu fiz foi diferente do que você fez. Às vezes eu tenho coisas para te ensinar e para contribuir para o seu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional do day trade, assim como eu também tenho para aprender com vocês. Eu aprendo demais com vocês, cara. Sempre estou aprendendo alguma coisa, porque eu estou aberto a isso. Entendeu? Então o que acontece? Cara, você abre a porra do gráfico, você tá com pressa do quê, cara? O gráfico tá aqui todo dia. Qual é a sua dedicação? O quanto você tem se dedicado? Eu tenho uma porrada de caderno aqui que eu já mandei foto para vocês. Estudo, rabisco, noites em claros. Sexta-feira em casa estudando, sábado e domingo estudando. Eu tinha uma namorada na época do passado. Ah, é meu final de semana. Eu quero foda-se o final de semana, cara. Eu tenho que estudar. Porque hoje eu quero produzir algo que amanhã vai me proporcionar todo dia para mim é final de semana. Eu me sinto assim hoje, né? Hoje eu me sinto assim, parece que todo dia para mim é final de semana, por quê? Porque parece que é, mano. Não tem horário, o único horário que eu tenho é com vocês, porque eu quis fazer isso, porque eu preciso ter uma rotina de operação. Mas se amanhã ou depois eu falar assim, ah, não vai ter mais sala VIP. Cara, eu tô vivendo no final de semana, entre aspas, né? Ó, o Bruninho, a sonequinha da tarde. Cara, eu amo dormir, cara. Nossa, eu pirava que depois do almoço eu tinha que voltar a trabalhar. Hoje eu durmo, cara, se deixar eu durmo a tarde inteira, cara, e assim, tranquilo, você entendeu? Então, o que eu quero passar para vocês é que só depende de vocês. Só que se você não tiver na mente essas pequenas coisas que eu passei hoje, cara, fica complicado, porque um dia de fúria pode representar a sua ruína. Um dia de fúria pode fazer você perder o resultado do mês inteiro. Ah, mas eu perdi aqui. Nossa, eu perdi essa venda aqui. Puta que pariu. Aí você quer entrar desesperado, acaba quebrando a conta e não tem resultado, e se frustra, e se sente um bosta, porque você já é um bosta, entendeu? E você vai mudar esse cenário quando? Só depende de você, cara. Não depende de mais ninguém. E aí quando eu falo que o universo conspira para trazer aquilo que a gente fica emanando e pensando e querendo, cara, Deus está aí, cara. Olha que time legal que a gente está construindo. Eu agradeço demais cada um de vocês que estão aqui, cara. Cada um. Porque o GW só existe, né, por conta de vocês, cara. E isso é só o começo. É o que eu sempre falo. Isso aqui é só a ponta do iceberg. O GW só existe por conta de cada um de vocês que estão aqui, ó. Porque o GW só com o Paulo não existe, porque se só eu participar não existe, porque eu e eu é a mesma coisa que nada, né? É tipo zero vezes zero, né? É zero. Então o GW só existe por conta de cada um de vocês. Cada um de vocês é uma peça extremamente importante para a base sólida que eu quero criar para o GW. Todos, sem exceção. Todos. Cada um com as suas questões, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. Todos são importantes, entendeu? Só que agora só depende de vocês. Por quê? Vocês têm um cara que está disposto, o Christian.
O Christian tá aqui, não deixa mentir. O Christian é um cara que acompanha o GW desde o começo, demorou para entrar no time e mesmo antes de entrar, eu sempre troquei ideia com ele, sempre dei moral. Teve um dia que, inclusive, se eu não me engano, a gente ficou até 1h30, acho que 2 horas da manhã trocando ideia e o cara não tinha comprado um produto sequer da GW, não tinha assinado nem sala VIP, não tinha comprado já nada. E hoje ele tá aí, pode responder aqui. Sempre troquei ideia, sempre dei moral, porque era um cara que tinha perspectiva, era um cara que queria fazer acontecer. Entendeu? Então, assim, o que mais que vocês estão precisando? O que te falta? Qual que é a pressa que você tem, cara? Você está com quantos anos hoje? O que você produziu na vida? O que você estudou? O que de fato você se dedicou? É isso que eu preciso que vocês coloquem dentro da cabeça de vocês. Só depende de vocês, cara. Não adianta. Vocês poderiam estar ao meu lado 24 horas por dia, operando comigo, trocando ideia, cara. Você só vai se desenvolver se você quiser. Você só vai aprender se você quiser, cara. Não existe nada e ninguém no mundo que possa fazer por você. Então, traça, cara. Traça um plano. Abriu o gráfico, cara. Cara, a gente tá em guerra, velho. A gente tá em guerra. Emocional, gestão e operacional. Cara, quando você tá com o emocional zoado, cara, brigou com a mulher, o gato arranhou seu pé, bateu o carro, cara, foge da frente do gráfico, mano. Não adianta. E não é porque você é iniciante, não, cara. Isso acontece com todo mundo. Acho que o Bruninho tava na cal. Teve um dia que eu recebi uma ligação, eu me estressei com a pessoa, eu não lembro o que era o assunto. Cara, eu fiz uma entrada totalmente equivocada, cara. Tomei uma tinta monstra. Aí, refleti, coloquei as ideias no lugar, peguei outra entrada, fui lá e recuperei o loss. Então, assim, eu não tô isento, cara. Quando eu tô com um problema pessoal, quando eu tô com alguma bucha para resolver, cara, eu nem ouso abrir o gráfico, porque eu vou fazer merda, cara. Porque operar é sentir, é emoção, é sentimento. Se eu tô com um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de tristeza, se eu tô com um BO para resolver, seja lá o que for, a minha mente fica dispersa, cara. Eu não consigo pegar algumas coisinhas ali, ó, que vai ser fundamental, cara, para ter o acerto ou sair do erro, ou não tomar um loss grande. Entende? Cara, tá com problema emocional, cara, que fique uma semana sem operar. Que fique um mês. Resolve as suas questões pessoais para depois entrar pro gráfico, cara, porque você tá lidando com dinheiro, cara, você tá lidando com grana, você tá lidando com os teus sonhos. Você vai tratar seu sonho pelas coxas, cara? Gestão, que é o que eu sempre falo do ego. Cara, você tem que ter a porra da gestão, mano, não adianta, velho. Se você não tiver a sua gestão traçada para quando você abrir o MT5, cara, não adianta. Eu já mostrei uma live outra vez. Às vezes teve um aluno que me questionou, mas você fez um monte de entrada que não sei o que lá. Eu parei tudo, fiz as contas, mostrei pro cara, falei assim, esse é a minha gestão, cara, eu tô dentro dela. Eu tenho planilha para tudo, cara. Eu tenho planilha para banca de operação com vocês. Eu tenho planilha da banca pessoal. Eu tenho planilha para a banca do robô. Eu tenho planilha para The Fibers. Cara, eu tenho planilha para cada conta, mano. Você entendeu? Tudo meu é planilhado, porque eu tenho um plano, cara. Eu sigo uma gestão. Eu não fico operando assim, ó, Léo. Nossa, eu sou o mestre dos magos. Agora eu vou. Deu na telha que eu vou operar, foda-se. Vou colocar o lote que eu quero ali em marcha. Não é assim, não, amigão. Não é, cara. E operacional, cara. Operacional, modéstia à parte, não precisa nem dizer, né, cara? O GW é fora da curva, cara. E não é eu, Paulo, que tô falando. É todo um time. É todo um pessoal que tá usando e tá vendo o que acontece, que não é histórico de gráfico. Entendeu? É toda uma galera que tá operando com a gente aí, ó, assiduamente, vendo o resultado sendo construído, cara. Esse resultado aqui de 180 vezes 7, cara, eu não fiz sozinho, não. Foi com vocês em cal, mano. E esse 07 aqui, ó, tem gente que sabe muito bem. Foram dias que deu resultado, que ficou positivo, que deu oportunidade de colocar no 0 a 0 e eu particularmente não quis colocar. A gente poderia estar com 187 vezes 0, entendeu? Tá aí o Bruninho, que é um dos mais antigos aí, que não deixa mentir. Porque o GW, dentro do seu operacional, ele sempre te dá a oportunidade de travar no 0 a 0, velho. Ou pegar uns cocoricó. Entende? Então, quando você cuida do seu emocional,
Assume a porcaria da gestão. Operacional não precisa falar. Operacional tá aí. Sim, eu nunca vi tu mudando os lotes. Sempre fez os mesmos tipos de entrada. Tá vendo? O Bruninho tá aí pra não deixar mentir, cara. Pra não falar que é só eu que tô falando, entendeu? Que é um aluno que já tá há um tempo com a gente aí, entendeu? Então, cara, você precisa alinhar tudo isso daqui. Fazer esses exercícios mentais com você mesmo aqui, ó. Quem você é de fato. Tenta elencar aí 10 qualidades e 10 defeitos só para um efeito de autoconhecimento assim bem superficial, mas que já é válido, né? Onde você quer chegar, né? E o porquê. E qual é o meio? É o Forex. Mas e aí? Como você tem tratado esse cara aqui, mano? Esse aqui que é o bicho, cara. Como que você tem tratado o Forex, cara? Que é o que você elegeu para mudar a sua vida. Não fui eu. Não fui eu que cheguei no Christian, no Bruninho, no Cleuver, na Karen, no Kenji, em vocês todos que estão aí. Não cheguei a você e falei assim, mano, tem um negócio para você aqui que vai mudar a sua vida para tudo que você está fazendo. Pelo contrário, vocês se achegaram a mim. Naturalmente que vocês se achegaram a mim por conta do que eu postei nas redes sociais, as propagandas e por aí vai. Mas vocês se achegaram a mim. Vocês escolheram Forex muito antes de me conhecerem. Talvez o único que chegou no Forex por mim, talvez foi o Vini. Mas ele já conhecia o mercado financeiro, ele já teve experiência em OB, né? Então ele não chegou 100% virgem, vamos dizer assim, né? Então, vocês elencaram Forex para mudar a vida de vocês. E o que vocês têm feito para que o Forex mude a vida de vocês? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque se você escolheu o Forex para mudar a sua vida, o que você tem feito com o Forex para que o Forex mude a sua vida? Essa é uma indagação que tem que ficar ressoando dentro do seu cérebro, percorrendo por todos os seus neurônios, pela fenda sináptica, pela sinapse, por tudo, cara, pelas conexões neurais, cara, por cada centímetro cúbico quadrado que está dentro da sua cabeça, no córtex pré-frontal, no hipotálamo, cara, na glândula pineal, tudo, cara. Dentro da sua mente, dentro do seu rim, cara, dentro do seu intestino. Você tem que se questionar. Se você escolheu o Forex para mudar de vida, o que você tem feito com o Forex para que o Forex mude a sua vida? Você entende? E outra coisa importante, cara, não adianta jogar pérolas aos porcos, cara. A abelha, cara, outro dia viu a mosca na bosta. Aí a abelha toda preocupada foi lá conversar com a mosca, né? Ô mosca, cara, sai dessa merda aí, cara. Tem um negócio muito melhor pra te oferecer. Mel. É gostoso. É doce. Saudável. É cheiroso. O que a mosca fez? Nem deu bola, mano. Não adianta você querer oferecer mel pra quem gosta de bosta, cara. O que eu tô querendo dizer com isso? Para de procurar pessoas para te apoiar emocionalmente em relação ao day trade, mano. Não adianta, cara. Eu, particularmente, não perco tempo com isso. Eu tenho um amigo que eu conheço desde a quinta série. Eu nem falo sobre day trade porque o cara gosta de bosta, mano. Eu vou oferecer mel pra ele pra quê? Não adianta. Por que eu tô falando isso? Tem aluno que às vezes fica esperando que um parente apoie, um amigo próximo apoie. Cara, se você for oferecer mel pra mosca, ela não vai comer, cara. Não adianta, a mosca gosta de bosta, cara. E a abelha gosta de mel. Então, se você ficar procurando pessoas para te apoiar emocionalmente no que você tá fazendo, você vai se frustrar, cara. Para de ser idiota, mano. Procure pessoas que estão no mesmo nível que você e, se possível, que estão acima do seu nível, para que essas pessoas te puxem cada vez mais pro alto. Cara, você tem um time inteiro aqui, ó. Você tem uma galera que tá no mesmo foco. Se apoie na gente, cara. Troca ideia comigo, vamos trocar ideia, cara. Eu falo meio embaçado mesmo, eu xingo, cara. Eu dou no meio porque é meu jeito, mano. Eu quero que se foda. Se você não gostar de mim, o problema é seu, cara. Pega a sua opinião e enfia no rabo. Esse é o meu ponto de vista, cara. Eu sei que não são vocês. Eu não tô falando isso pra vocês. Mas eu falo isso pra um terceiro, cara.
O cara não gostou de mim, cara, eu quero que se foda, mano. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, não. Eu tô aqui pra agradar aquele que quer ser agradado por mim, cara. Eu tô aqui pra puxar uma orelha de um Bruninho e depois elogiar ele porque o cara tá indo bem pra caramba, cara. É a mesma coisa o Vini. Eu tô aqui pra elogiar o Vini porque ele tá indo bem pra caramba e quando tem que puxar a orelha dele, eu vou puxar a orelha dele, mano. E é o cara que quer me ouvir, é totalmente diferente. Então, quando você fica querendo buscar pessoas para te apoiar emocionalmente no que você está fazendo, no que você acredita, você vai se frustrar, cara. Porque nem todo mundo quer mel, tem gente que quer merda. A minha mãe, por exemplo. Minha mãe nunca gostou de mercado financeiro, mano. Você acha que eu buscava apoio dela? Jamais. Minhas irmãs. Eu tenho uma irmã, eu já falei isso aqui pra vocês, vou repetir aqui porque tem gente que não sabe. Eu tenho uma irmã de sangue aqui na minha cidade. Eu convidei ela para participar do início do projeto do GW. Eu criei um perfil no Discord, no meu Discord pessoal, e coloquei lá, eu criei uma sala lá e escrevi assim, ó, plano bilionário. E coloquei ela lá, expliquei todo o projeto, tá tudo desenhado. Ela entrou, tal, ficou uns dias, participou nada. Esses dias atrás ela veio, ô Tato, me libera a sala VIP lá. Eu falei, ó, 199. Ô Tato, me libera o robô lá, 249. Ô Tato, me libera a editoria, X. Não tem axé, velho. Não tem axé. Pode ser minha irmã de sangue. Eu quero que se foda. Aí ela me chama às vezes e fala assim: Nossa, Tato, tô mó arrependida. Não comecei com você e tal. Eu falei: Então, porque você é mó pau no cu, né? Você é trouxa. Você entendeu? Não aliso pra ninguém, cara. Pode ser minha irmã, pode ser quem for. Não dou axé, cara. Agora, se o cara se demonstrar interessado e dedicado e quiser fazer o negócio acontecer, cara, pode ter certeza, mano, que eu tô contigo, cara. Eu tô contigo e não largo mão. Então, galera, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham captado alguma coisa de bom. Espero que vocês possam ter pensado e refletido. Espero que vocês anotem o que eu passei. Depois eu vou postar isso aqui no YouTube. Respondam as coisas que eu perguntei para vocês mesmos, entendeu? Não tem que responder para mim. Caso você queira compartilhar alguma coisa comigo, troca uma ideia, cara. Eu, por mais que eu tenha 34 anos, eu já vivi muito, cara. Já vivi muito. Já aconteceu muita coisa comigo. Tenho muita história para contar, tenho muita experiência, apesar de ter muito que aprender ainda, ter muito que viver ainda, mas o pouco que eu já vivi, o pouco de experiência que eu tenho, eu aceito fazer um trade com vocês, uma troca com vocês. Quem quiser aí depois trocar uma ideia, mandar as respostas ali, perguntar alguma questão ali de dificuldade, algo pessoal, quiser desabafar, cara, vamos trocar ideia, porque o meu objetivo não é só fazer você se tornar um trader profissional de alta performance, mas o meu objetivo também, indiretamente, é fazer com que você se torne um ser humano melhor, cara. Uma pessoa melhor, que você se vença todos os dias, que você se torne uma pessoa melhor do que você está sendo hoje e amanhã, que você consiga dar bons frutos, porque o meu objetivo é amanhã ou depois ir lá na cidade do Daniel, sentar com ele numa mesa beira-mar e dar risada. Falar, caramba, Dani Boy, você acreditou, cara? Onde a gente está aqui agora? Trocando ideia, se divertindo. A minha vontade é chegar em Portugal ano que vem, que é abraçar o Kenji, falar, caramba, Kenji, você não desistiu, mano. Puta que da hora, tamo aqui, cara. Vamos tirar um rolê. Você entendeu? O meu objetivo é esse. O meu objetivo é chegar no Vini. E aí, Vini, vamos dar aquele jet monstro com os foguetão lá, mano? Bora. Sai sem rumo, você pega a sua namorada, pega a mim. O meu objetivo, mano, é ver todo mundo crescer, cara. É ver todo mundo prosperar. Porque eu aprendi na vida, quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Eu não quero guardar nada pra mim, cara. Eu vou morrer e não vou levar nada. Eu quero compartilhar para multiplicar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu não preparei essa aula, tá? Tudo isso aqui eu fiz agora, não tinha nada preparado, eu não quis preparar mesmo, eu quis deixar as ideias fluírem conforme eu fosse falando, mas eu ainda vou preparar aquela aula que eu falei para vocês sobre mentalidade do trade, aí eu vou fazer todo um começo e meio fim, vou fazer
um organograma, tudo certinho e tal, mas espero que vocês tenham gostado, que realmente vocês possam parar para refletir sobre essas questões. Inclusive hoje eu até proponho, não vamos nem operar, cara. Não vamos nem operar, cara. Depois, se vocês quiserem, a gente repõe essa aula. Eu queria que vocês tirassem essa noite, cara, para refletir na vida de vocês, para que vocês possam parar assim, olhar para o céu, para a parede, sei lá, e tentar visualizar um filme da vida de vocês, de tudo que aconteceu até o dia de hoje e o que vocês estão esperando para o amanhã. Eu queria que vocês começassem a meditar e enxergar onde vocês querem estar daqui 2, 3, 4, 5 anos, cara. Eu desejo que vocês façam um mergulho dentro de vocês para que vocês se conheçam, que vocês se questionem, que vocês se perguntem algumas coisas. Inclusive, só para a gente finalizar, tem uma poesia aqui, para quem não sabe também, eu sou escritor e em 2023 eu lancei meu primeiro livro. Provavelmente ano que vem eu vou lançar o segundo. É que eu não estou muito focado nisso, mas gostaria de ler uma poesia aqui, cara, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Deixa eu achar ela aqui, peraí. E aí a gente finaliza. É só achar aqui, ó. Peraí que tem coisa, hein? Ah, peraí. Eu acho que Eu acho que ela não tá no livro. É uma outra que tá já pro segundo volume. Acho que tá no celular aqui. Peraí, deixa eu achar aqui rapidão. Cara, bem interessante isso daqui, quer ver? Ó, olha só. Vou ler aqui rapidinho e a gente finaliza. Essa aqui eu escrevi dia 6 de janeiro de 2024, só que ela não tá no livro. Essa talvez vai para o segundo volume. Vou ler bem tranquilo para vocês meditarem e depois, se vocês quiserem, eu mando também no grupo. Ó. Começa assim, ó. Qual é o sentido da vida se não a busca pelo motivo para se viver? Buscando entender esse processo que às vezes nos parece um retrocesso. No fundo, temos o passado por espelho, aquele que insiste em nos lembrar de como era a percepção da vida para tempos vindouros. Outrora era novo, e agora só desgosto, pois o futuro incerto insiste em castigar essa cabeça pensante. Transeunte dentro de si, tentando ir além, buscando a quem se importar com seus destinos sombrios. Trevas e mais trevas, perdido nesse espaço, procurando o sentido da vida. Vida essa que não lhe pertence. Vida essa em partículas como um espectro. Desolado no próprio breu, quem foi que se intrometeu nessa jornada alucinante? Amante noturno buscando esconderijo entre as árvores pelo caminho. Uma vida toda sem sentido, um sentido todo sem emoção, querendo alento para o seu luto. Luto esse de uma vida sem sentido.
querendo reconciliar consigo, querendo abrigo, procurando abraços. Se esgota lentamente, como um lago a secar pelo sol escaldante. Que medo ter que pensar que esse ser ainda continua se olhando no espelho sem saber qual é o sentido da vida. Então, com essa poesia aqui eu vou encerrar, Cal. É muito interessante, cara, a gente pensar, né? Qual que é o sentido da vida, cara? Qual é o sentido da vida? E tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Quem sou eu? Onde eu quero chegar? Qual que é o sentido de tudo isso, né? Será que é só por dinheiro? Só por gráfico e números? Então, gente, Deus abençoe vocês. Depois eu vou subir esse vídeo aqui no YouTube para caso vocês queiram assistir de novo. E vamos ver se mais para frente a gente marca um outro bate-papo desse. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom, vai ser muito bom para mim principalmente, e tenho certeza que para vocês também. E de repente, num próximo encontro desse, vocês de repente tragam alguns temas, por exemplo, dificuldade, algum ponto que atrapalha vocês, de repente uma dica de como fazer tal coisa, de como conseguir fazer isso, fazer aquilo, porque a gente deixa a conversa mais dinâmica, a gente faz um diálogo, não vira um monólogo, né? Só eu falando, né? Então numa próxima a gente combina algo do tipo, cada um que puder compartilhar alguma questão, alguma dor, algum anseio aí no mundo do day trade, né? A gente troca ideia. Em especial essa call de hoje é em homenagem a... Homenagem não, é um oferecimento da Karen, né? Ela veio conversar comigo no particular ali. Outro dia ela até falou assim, eu nem queria te perguntar isso porque eu não sou aluna da mentoria. Eu falei, meu, para com isso, mano. Você tá no time, você tem direito de fazer toda a pergunta. Eu tô aqui disposto a ajudar. E pela conversa que a gente teve breve ali no WhatsApp hoje, eu decidi fazer essa call e espero que tenha atendido aí algumas questões suas, Karen. Tamo junto. E é só o começo, cara. Só o começo. Vamos pra cima. E a próxima vai ser bem melhor, beleza? Fiquem com Deus. Cara, sai da frente do gráfico hoje. Tira um dia off, cara. Vai fazer uma coisa que você gosta. Vai meditar, vai trocar ideia. Reflete. Vai refletir sobre as coisas que a gente conversou. Porque a gente precisa também entender que tem hora pra parar, viu? Tem hora pra parar. Porque a gente também é ser humano, carne e osso, a gente tem emoções e sentimentos. Ficar o dia inteiro, 24 horas por dia na frente do gráfico deixa a gente doente, hein? Cuidado com o overtrade. Encerrar a call aqui então.